Dedico esse livro a você, meu pai, chamado Ivan, nome de origem hebraica derivado de Yohanan, que significa agraciado por Deus. De você, além do nome, herdei o espírito de querer fazer o bem e sempre seguir em direção à luz, na crença de ser em tudo agraciado por Deus. Não se trata de mera homenagem post-mortem, mas de reconhecimento de que a história do livro brotou da própria trajetória do encontro com você, paizinho, numa viagem a dois, iniciada num tempo passado e nunca terminada até hoje, transcorrida e eternizada pelas estradas do meu amor por você e da sua vida comigo. Minha gente, minha gente, sejam bem-vindos a mais um Respiro das Almas. Hoje a gente vai conversar com o Dr. Ivan Rodrigues, que vai nos apresentar aqui o seu livro, Da Caverna para a Luz, certo? Onde ele cria uma ficção, o personagem de João Dimas, para falar de dor, verdade interior, escolhas e reconstrução de si. Mais do que literatura, a obra parece abrir espaço para uma reflexão existencial, psicológica e espiritual, sobre a coragem de sair das sombras e caminhar em direção à própria luz. Sejam bem-vindos e vamos aqui conhecer o nosso querido Dr. Ivan Rodrigues, o primeiro psicólogo que eu tive o prazer de estar na sala, dividir sala, que vem a esta mesa. Eu espero que os outros virão, certo? Tem uns que já foram, certo? Mas os que estão por aí, o convite está feito. Doutor Ivan, por favor, se apresente sem as devidas protocolares acadêmicas. Sim. Quem é o Ivan Rodrigues? Ivan Rodrigues é um pernambucano, hoje cearense já, porque há mais de 30 anos aqui, né? Mas o cominho ainda tem dentro de casa, né? Tem, a cartola ainda tem, né? O arrumadinho ainda Graças tem. A Deus. E a torcida pelo Santa Cruz também. Pronto. Foca, Ivan é este homem de 61 anos, com uma trajetória muito rica, em que eu sou muito grato a Deus e a muitas pessoas na minha vida. Né? Eu tive uma história muito marcante, familiar, uma família muito, muito próxima, muito feliz. Graças a Deus. E uma experiência, já na adolescência, uma experiência religiosa também muito forte. Sim. Junto a um grupo de jovens. Na época que meu bispo era Dom Helder Câmara. Eita, já aqui? Não, já em Recife, ainda em Recife. Ele foi arcebispo, né? Morreu arcebispo lá. Então, uma pastoral de juventude do meio popular, ligada à teologia da libertação, e tive uma educação de fé muito ligada a esse grupo de jovens. O grupo se chama Girassol, na época Girassol. Essa turma não me aceitou. Esse grupo de jovens católicos não me aceitaram. Porque a gente debater os assuntos, eu achava que a gente ia discutir, certo? Sendo que, na verdade, a gente tinha só que ouvir. Catequizar, né? Ser catequizado. Não, com esse grupo de jovens, a gente cresceu espiritualmente e humanamente, né? E que me levou a um questionamento vocacional, onde eu ingressei na Ordem dos Jesuítas. Jesuíta. Durante quase 7 anos, fui seminarista. Legal. Cheguei até parte da filosofia. E aí, dentro dos Jesuítas, aí começa a história, inclusive, dessa obra. Já vem daqui. Por quê? Porque quando eu ingresso na Companhia de Jesus, eu ingresso já com parte da psicologia. Eu sei. E eu concluo dentro como jesuíta. A psicologia. A psicologia, a minha graduação. E aí eu começo a fazer uma relação mais aproximada,
para compreender o fenômeno da espiritualidade, Sim. o fenômeno da fé e da não fé na estrutura psicológica. O que leva o homem a buscar o transcendental? Eu sei. E qual a diferença? Aí é importantíssimo isso, Foca. A diferença entre a experiência religiosa dentro de um sistema religioso Sim. e a experiência da espiritualidade que independe de um sistema religioso. Que aí é para todos. É para todos. Inclusive para quem é ateu. Isso aí, não, ateu, antes de tudo, para mim, eu considero uma pessoa, antes de tudo, sem criatividade. Não teve nem a capacidade de criar algo maior do que ele. Mas ele tem aí intrínseco a espiritualidade. Diz que, né, assim, nos 45 do segundo tempo, né, o ateu vai pedir arrega a Deus, né? Não, mas entenda que eu estou dizendo, ateu aqui, ele não busca a relação com o transcendental, a pessoa de Deus no sistema religioso ou não. A espiritualidade, ela vai muito além da relação com o transcendental, a relação consigo mesmo e com o sentido da vida. Hoje, inclusive, a Organização Mundial da Saúde define bem que as políticas de saúde mental precisam valorizar e considerar e até estimular a experiência da espiritualidade. Já usou a palavra correta da espiritualidade, exatamente. Para não criar preconceito. Não é da experiência religiosa. Que tudo bem, está válido. E a pessoa pode viver a sua espiritualidade dentro desse sistema religioso. Né? Mas a espiritualidade, ela independe, inclusive, dessa crença em Deus, Deus Javé, Buda, seja quem for. É a relação dele com o sentido da vida. Isso é espetacular. Né? Não, é isso que é aí ele transcende de si mesmo. Quando a gente observa, pelo menos no mundo nas tradições abraâmicas, né, a gente tem muito a falar de Jeová, Javé, Yeuá, né? Sim. Mas, assim... Então, só para concluir a minha trajetória, é importante, porque esse livro tem a ver com isso, é aí que eu consigo fazer a leitura e a integração da ciência e da psicologia, de poder estar sintonizado em conexão com a espiritualidade. Pois vamos criar uma sinopse para o livro. Vamos lá. Porque é uma ficção, né, passada nos tempos de Cristo. Isso. Depois de Cristo. Depois de Cristo. O ano é 78 após Cristo. Certo. Né? Já se passaram aí 45 anos da morte dele. Já, da morte dele, 45 anos. Então, o nosso personagem aqui, o nosso herói, já está também numa metade da idade, não a criança. Não, ele já tem aí 55 anos. Né? E o que é que acontece? O João Dimas, que é o nosso personagem, ele se encontra dentro de uma caverna, perdendo o sentido da vida. Ele perdeu aos 50 e poucos 55 anos o sentido da vida. Ele, desesperado, com toda a sintomatologia, porque quem escreve é um psicólogo, toda a sintomatologia depressiva, onde ele começa a aventar a possibilidade de resolver a situação existencial dele com a morte. Com a caverna. Ele está dentro. Essa caverna não é um útero. Essa caverna é uma fuga. É metafórica. Ela é um túmulo para ele. Sim. Naquele momento, é uma cova, é um túmulo. Eu tenho falado aqui, inclusive, porque eu observo muito as transgeracionalidades, né? E que a gente fala muito de adolescente. Eu sei que o senhor trata muito com adolescente, tratou comigo quando adolescente, né? E eu acho que a adolescência ela é super valorizada, porque tem outra fase de transição na vida pessoal, que é essa do homem maduro, economicamente ativo, e ele se transforma o velho sábio. Ele vai para um outro arquétipo. Né? Isso. Então a gente crê que a luta está aí, né? Sim. É uma segunda adolescência, né? Sim. Sabe? E eu observo isso claramente. O cara que compra aquele carrão para compensar, aquelas situações, né? Eu, particularmente, eu cheguei aos 40, né? Então dizem que eu já estou nesse perigo, certo? Mas ainda eu estou me controlando, porque eu sou, antes de tudo, um hipócrita esclarecido. Muito bom, Foca, muito bom. Este é o Foca.
Pois na sinopse a gente vai lidar com o Dimas. O João Dimas se encontra nessa circunstância. Agora, Dimas tem uma origem, né? Calma. Não dá spoiler. O João Dimas, ele se encontra nessa situação e começa a um processo desse desânimo, desse sentido de morte. Sim. Ele começa a entrar em contato consigo mesmo. Porque é dentro da caverna que a gente... Porque, na verdade, é na caverna, na escuridão, que ele ainda encontra, ele se vê com sombras. E se tem sombra, é porque tem algo de luz. Tem alguma luz. Tem luz. E qual é a luz aí? É o autoconhecimento. Eu faço a figuração da caverna sempre como a caverna e o lago. Eu boto o lago dentro da caverna também, sabe? Mas assim, não vá a lugares obscuros se você não souber sair de lá, né? Mas você pode ficar boiando no lago, olhando para cima, vendo a luz entrar. Sim. E que isso uma hora vai servir de motivação para você começar a escalar. A buscar a luz, outros horizontes. Porque isso aí, na cultura pop, né, a gente vê como é a cena no Império Contra-Ataca, do Luke Skywalker entrando numa suposta caverna em Dagobah, que o Yoda manda, você tem que entrar, certo? Porque isso tudo a gente está falando da psicanálise junguiana, né? Sim. De fato, né? Jung tem muita sensibilidade em relação a isso, porque o conceito, por exemplo, que ele traz de sombras, né? Ele traz um conceito riquíssimo. E eu trago muito. Eu não sou junguiano, né? Minha abordagem é fenomenológica, existencial, mas eu tenho um carinho e uma admiração e uma identificação muito grande com alguns conceitos do Jung. E um deles é esse, que eu trago, eu assumo no meu trabalho, em que a sombra e a luz, elas convivem numa realidade só. É o que o homem, e aí eu vou ser bem básico, tem de mal e de bem em si. Não pode ser uma perspectiva maniqueísta dividida. Elas estão integradas. Agora, isso eu coloco no livro, João Dimas fez daquilo que era compartimento a casa. Caverna é lugar de compartimento, é um pedaço de uma casa maior. Todos nós temos as nossas sombras. Mas também é útero. Também é útero. Claro. Também é as entranhas da terra. Claro, porque é lugar de procriação, é lugar de renascer, é lugar de fazer valer nova vida. Então, esse conceito de Jung ele é importantíssimo, porque a gente rejeita muito as nossas sombras. Sim. A gente teme, a gente precisa saber acolher, conviver para manter o quê? A unicidade. É interessante. A inteiridade. A isso ele chama de si mesmo. Si mesmo, né? Individuação. É lindo esse conceito de individuação. Quem tu és, né? Que as nossas sombras ficam cobrando isso da gente. A gente se divide. Acha que o homem só pode ser bom ou mal. O homem é bom e o homem é mau. Então, é assim, todo mundo de alguma forma vive dentro da sua própria caverna. Tem suas cavernas. Tem suas próprias cavernas. Ele não pode viver somente, fazer da sua casa integral uma caverna. A caverna no seu compartimento, para ele poder se perceber em suas dificuldades, em sua escuridão, mas saber que a luz tem que prevalecer. Né? O senhor assistiu um filme inglês chamado Babadook? Não. É interessantíssimo, é como se fosse um bicho-papão, sabe? Assim, é terror, é para ser terror, né? Você assiste o filme achando que é terror, certo? E é spoiler, eu não tô nem aí, porque é do caramba mesmo, que tem toda aquela trama, a mulher, ela tem uma depressão crônica, 7 anos, é viúva, cuida de um filho numa comunidade que tem muito preconceito, e começa a aparecer os fenômenos da figura do Babadook, né? Expressionismo do Babadook, né? E recorrer do filme, né? Você acha que o Babadook se foi, né? Aí ela vai para o porão de casa e deixa um prato. E o Babadook sai da sombra. Interessante. Alimenta. Com o alimento. Ela aprendeu a lidar com a sombra. Muito né? Achei uma. Vamos assim, assistir. É um tapa na cara. É um dos filmes assim. Muito legal.
de terror que não é de terror. Que não é. Sabe? Que dá um tapa na cara na gente no final, sabe? Mas e a dor? É um caminho inevitável? A dor faz parte da existência. E ela precisa ser conhecida, acolhida e integrada. Isso é um processo terapêutico, inclusive. É um processo de crescimento. E todo crescimento dói. Né? É como eu digo, a dor do parto. É uma dor que dói, mas passa e promove vida. Né? Então, a dor ela precisa ser vislumbrada com uma sombra. Com a sombra. Exatamente. Na hora que eu integro a sombra, eu reconheço que ela existe por causa da luz, assim como a dor que pode gerar a possibilidade de crescimento. De transformação. De transformação. Né? Que todo, assim, vamos voltando para a terapia dos adolescentes, né? Sim. Que, assim, o primeiro grande amor sempre é o mais dolorido, certo? A primeira perda, a primeira... Tudo vai sendo dolorido. Quando é nas primeiras dores, né? Isso. E aí depois a gente vai entendendo que a vida faz parte disso. Agora, o que a gente faz com essa dor, né? Isso. A questão não é sentir a dor, Foca. É o que a gente faz com ela. É o que eu faço com o que eu sinto. É a parábola das duas flechas, o senhor conhece? Parábola? Das duas flechas? Não. É do Siddhartha. Sim. Sabe? Que uma flecha vai vir do mundo e vai te atingir. E é inevitável essa dor. Sim. Certo? A vida é assim. Sim. Certo? Mas existe uma segunda flecha, que é você quem dá a si mesmo, quando você fica ruminando dentro dessa dor. Sim. Sabe? Sim. Na dificuldade de lidar com ela. Exatamente. Aí, e justificando os porquês da sua vida por conta daquela dor. Sim. Ah, eu não fiz isso por conta daquilo. Ah, eu não fiz isso porque aconteceu aquilo outro. Sim. Sabe? Enquanto é uma flechada que você está você está dando a si próprio. A si próprio. Sabe? Assim, eu acho que quando a gente faz essa reflexão sobre traumas passados, certo? É interessante a gente fazer também o exercício da gratidão. Sim. Certo? De observar o hoje e ser grato porque estamos aqui, porque sobrevivemos. Sim, certo? Com certeza, é isso mesmo. E não foi fácil. Então, só para fechar a sinopse, para não ficar sem resposta à sua pergunta, nesse encontro consigo mesmo, na caverna ele começa a ter contatos com algumas pessoas. Aí vem a dimensão social, o quanto ela é salvífica. O quanto ela pode refletir luz para as pessoas. Então, entra... Estou com medo de dar spoiler, né? Você vai até onde der. Porque não, vamos para o spoiler. Vamos para o spoiler. Vamos assumir o spoiler. Vamos assumir o spoiler. João Dimas já dá, para quem é católico, já sabe. Certo? Que Dimas é o filho do bom ladrão, né? Aí, tá aí. Pronto. O nosso personagem fictício porque veja, filho do bom ladrão. Porque na verdade, o João Dimas é um personagem criado. Sim, né? Fictício, baseado num personagem real, que existiu de fato. Inclusive está lá nos processos da morte de Jesus. A crucificação com os dois ladrões. E aí, uma das crises dele está ligado à não aceitação do pai como ladrão. Essa é uma das crises existenciais que ele nunca resolveu. Mas um tribunal que condenou Cristo, quem é esse tribunal para chamar alguém de ladrão? Mas veja só, Foca, e isso é muito interessante, porque o insight para essa história, que foi um insight existencial, e a gente vai tratar disso já já, sempre me levou a uma pesquisa para entender esse personagem que tinha tão pouco descrito sobre ele no Evangelho. Ele só aparece naquele momento que ele está morrendo e ele pedindo perdão. Ele retruca o outro companheiro da cruz do outro lado, que fica tirando onda com Jesus. Vai, te salva aí, você não é... E ele retruca, diz, olha, fica calado que a gente merece estar aqui. Mas esse aqui é o Filho de Deus. Senhor, ele reconhece Jesus
E acho que esse reconhecimento não foi automático, acho que tem alguma história anterior. Tem anterior. Tem algo... Apocrificamente eu vi que tem anterior. Na fuga do Egito. Se fala disso, nunca se teve uma confirmação. Nunca se teve. Esse é apócrifo do apócrifo, digamos. É a fofoca do apócrifo. É o que é massa, cara. Então, é o que eu estou fazendo, né, de certa forma. Então, veja, se chama de hermenêutica simbólica, né? É interessante. Porque assim, aquela interpretação livre. Para não chegar e dizer assim, Dimas, ele foi salvo nos 45 do segundo tempo, então eu posso ser salvo aos 45 do segundo tempo que está valendo. Não, Dimas tem um passado, tem uma história. Tem uma história. E aí, o que é que eu... E aí, Deus não debate com os desesperados. Ele acolhe. Ele acolhe. Ele acolhe. Misericórdia. E aí, quando ele aponta e diz, ele reconhece, tem uma história anterior. Na minha exegese, na minha pobre exegese, na minha hermenêutica simbólica, eu tenho certeza que ele conheceu Jesus em algum momento e sabe para dizer, esse é o filho, lembra de mim quando estiver no teu reino. E aí tem algo espetacular. Jesus não discute com ninguém, apenas diz assim, ainda hoje, ele não espera o terceiro dia, ainda hoje estarás comigo. Olha só. E ali nós temos o primeiro santo da Igreja Católica e único canonizado por Jesus. Canonizado pelo próprio. Pelo próprio. Mas nenhum foi canonizado, nem a mãe. Agora, engraçado, né? Porque a gente só tem o nome de Dimas nos textos apócrifos, né? Não, há um nome sim, Lucas, não aparece em Evangelho. Não aparece em Evangelho? Não, só em apócrifos. E aí, mas é aceito porque a igreja vai e reconhece, e hoje é um santo da Igreja Católica. Muito bem, e nós temos aí essa imagem, uma imagem que reflete um homem desesperado, pedindo misericórdia, e Jesus não discute qual é o pecado, o que foi, o que não foi e tal. Tu estarás comigo. E aquilo, eu estou falando de João Dimas, que perdeu um pai crucificado como um ladrão, humilhado. E ele era uma criança. E ele tinha 10 anos na época. E aquilo ali ele nunca resolveu. Só que ele sempre soube que o pai nunca foi ladrão. O pai era um rebelde político. Rapaz, porque tem muito isso também. O pai era um rebelde político. E aí não sou eu que digo. As pesquisas que eu fui fazendo... Mais uma vez, quem são os romanos ou os... Foca. A lei romana era a única que poderia crucificar, que era uma pena de morte instituída. Era pior, né? Em 63 a.C. E perdurou até 66 depois de Cristo. Depois caiu. E ela era específica para rebeldes políticos. Não se crucificava outro público que não fosse um rebelde. O processo de Jesus foi por rebeldia. Ele foi morto como um preso político. E Barrabás era um rebelde, né? Barrabás estava condenado. A igreja coloca ele como um assassino. Ele era rebelde. Mas era um rebelde. Era rebelde. E os dois que estavam lá na cruz ao lado de Jesus também não eram ladrão. Eram rebeldes. Então o João Dimas olha para isso e isso vai resgatando a admiração e o amor dele pela figura paterna. Que ele não amava de uma forma conveniente ou confortável. Vai com as pessoas compreendendo quem era o pai dele. Ele descobre, ele sabia, porque ele via o pai com seus discursos políticos, tanto é que ele se torna também um zelote, que era um grupo político contra Roma e contra o judaísmo subserviente a Roma. Né? E aí nós temos aí quem na cruz? 3 rebeldes crucificados, que essa era a pena para o rebelde. Tanto é que há um erro de tradução. O original fala de lestai. Lestai, no grego, não quer dizer ladrão. Traduziram lestai no original para malfeitor e ladrão. Pode ser considerado um malfeitor? Está muito aberto. Porque era um rebelde. Pode ser ladrão? Sim, porque os zelotes da época assaltavam famílias romanas para alimentar o movimento político.
É como o próprio Jesus no ataque que ele deu na ágora Na pública entrada e saiu. de Jerusalém. Pois é. Então, João Dimas, nosso personagem, ele começa a resolver suas questões a partir daí com a figura paterna e com a família. Ele tem uma crise que se relaciona com a família. Só que ele vai começar a perceber isso a partir de um primeiro grupo que invade a caverna para se esconder e descansar. Quem era para descansar? Um grupo de zelotes. Sim. Que conhecia o pai. Quem é você? Já sabiam da fama do pai. Quem é você? Eu sou João Dimas, aqui da redondeza de Jerusalém. Filho de Dimas. Filho de Dimas? Dimas, grande rebelde. Aliado político. E ele começa a ouvir as pessoas falando bem do pai. Quando passou a vida toda as pessoas falando mal do pai, daquele ladrão. Porque ele estava no lugar errado, né? Ele estava com as pessoas erradas. Né? Exatamente. E na caverna ele encontra esse grupo que o alimenta, que cuida. Não vamos entregar, porque tem muita história. Certo? Aí, a partir daí, tem um outro encontro que é importante dizer. Ele fugiu, sumiu. A gente sabe que chega uma hora que às vezes dá vontade de fazer isso. Fugiu da realidade dele. Fuga da realidade é início de transtorno mental. E ele estava entrando na depressão. E aí... ele começa a querer sair da caverna. Ele entende a importância de estar ali presente com o filho, né? E aí, a condução da história... Mostra que tu tá entregando muita história. Ela é circular. Porque ele sai da caverna. Mas não volta. E definitivamente ele descobre que sair da caverna é abraçar de vez o sentido da sua vida. Torna-te quem tu és. Exatamente. Perfeito. Encontra o teu sentido. Ele entra em contato com a essência de si mesmo, o seu si mesmo. A sua individuação. Individuação é um processo que Jung coloca de um encontro profundo com quem a pessoa é. Cara, depois que a gente passa por isso, parece fácil. Mas eu acredito que o senhor, como terapeuta, né, assim, tem que observar todo mundo buscando isso e não conseguindo. Sim. E dando voltas e se enganando. Sim. Sabe? E a gente pastorando para que a pessoa faça o seu processo por conta própria. Isso é que é bonito. Porque se ele não fizer, não é ele. Não é dele. Não é dele, né? Como é que ele vai levar isso consigo? É forçado, é dele. É um combinado social, vira uma máscara social, Perfeito. Né? Aí é onde as coisas complicam mais ainda em termos de saúde mental. Exatamente. Exatamente. Aí às vezes você tem que desfazer essa máscara social para encontrar a essência dessa pessoa para que ela possa se encontrar, se correr atrás de si. Encontrar-se a si mesmo. Exato. É difícil pra caramba. Isso aqui tá parecendo uma terapia, não tá? Não, mas porque eu quase morri, acho que umas 3 vezes para poder conseguir chegar aqui. Certo? Eu fui um menino muito errado depois do senhor, rapaz. Mas sobrevivi, tô aqui, tô vivo, tô consciente, sei quem eu sou, graças a Deus. Conheço minhas sombras, alimento elas, tem nomezinho, sabe? Mas eu sei que também sou fonte de luz para elas. Maravilha. E minha missão tá aqui, tá trazendo toda semana para tá trazendo respiro. Respiro para as almas. O nome vem justamente de um verso da poesia do vovô, que é... Oh, meu Deus... O que é transcendental? É uma poesia imensa que ele fala. Ele escreve na morte do pai dele. Sim. Certo? Em 85. E ele fala sobre a própria morte, quando ele morrer.
Interessante. Então, a transição de matéria para pura energia, digamos assim, ele trata como se fosse emergisse da água, naquele meio denso, que é a matéria, Sim. e respirar pela primeira vez como espírito, né? Sim. Como energia. Sim. Aí eu batizei o programa em cima disso justamente porque muito bom. É uma catarse aqui receber todo mundo, Sim. seja para falar do que for, e todo assunto aqui para mim é importante, sabe? Porque eu aprendo com todo mundo, assim, e é a minha forma de terapia mesmo. Isso aqui eu tô economizando na terapia, cara. Muito bom. Adoro receber psicólogo. Muito bom. Certo? Deus abençoe, assim, ele não acreditava, doutor. Mas vou mandar um abraço aqui pro doutor Roberto Lobo, falecido já. Grande Ele não profissional. crê em Deus, mas Deus crê nele, porque ele foi um cara que também grande profissional. me abraçou quando nunca ninguém me abraçava, sabe? Era um grande cara, sabe? Mas tiveram outros, eu não me deitei apenas contigo. Eu já vinha na infância da doutora Sami, que também não sei por onde anda, certo? E era engraçado, sabe, doutor Ivan, porque eu tive o prazer de fazer gastronomia agora depois de velho. Que né? maravilha. Então, assim, eu fiz comunicação, fiquei naquele pula-pula, não sabia meio o que é que eu queria. Foi feito o diagnóstico de TDAH para cima de mim, Sim. certo? Fiquei na Ritalina, foi horrível para mim, sabe? Mas aí terminei o curso de comunicação. Acho que foi quando eu conheci minha esposa, que aí eu me botou no eixo, sabe? Ei, macho, tem que tomar vergonha na cara, né? Tem que ter jeito, né? Ela foi da caverna para a luz. Ela me deu, assim, um objetivo para botar os pés no chão. Sim, sim. Sabe? Aí, eu tava falando, cara? Da sua trajetória, Sim, né? da minha trajetória. Aí eu tive o prazer de fazer gastronomia depois de certa idade. E eu então lidei com pessoas de outra geração. E eu vivi muito escrutínio da criança que fazia terapia, da criança que ia para o psicólogo, da criança que ia para a psicopedagoga no colégio. Sim. O problema. Sim. Certo? Mas depois, quando você amadurece, né? Quando a gente vê a natureza da vida e reconhece até nos próprios pais a própria humanidade deles, né? Sim, sim. Porque passa-se por um tempo em que você faz essa quebra, você nega, e depois é que cai a ficha que, pô, também todo mundo é ser humano e ninguém vem com manual. Tu não veio, ele não veio, ninguém sabe nada. Sim, sim. Sabe? Mas no final das contas, assim, passa o amadurecimento a você justamente sentar com as suas sombras, Sim. sabe? E entendê-las, Sim. sabe? Eu fico muito feliz em tocar nisso, porque, como eu disse, eu sei sair do escuro, certo? Eu sei abrir minha luz própria. Sim. Eu temo muito quando as pessoas próximas que eu quero bem se aventuram em cavernas desprovidas de algum apoio terapêutico, Sim. sabe? Porque não vão ter ferramentas, sabe? Então, assim, o que eu posso dizer é que eu fiquei basicamente 30 anos da minha vida dentro da terapia. Então, para todo lado, sabe? Não é que eu tenha a formação, mas eu manjo dos Paranauê, né? Então, assim, me preocupa muito quando eu vejo as pessoas não indo buscar. E o que eu achei ótimo, um amigo meu, graças a Deus, um beijo, Vitinho Stoddart, está lá em Paris, grande confeiteiro. Para a geração dele, ele devia ter na época uns 25 anos de idade. Achei engraçado porque ele me perguntou se eu estava fazendo terapia, né? Eu, não, cara, tô sem tempo agora, não dá para mim e tal. Para a geração dele é o contrário. O escrutínio é em cima daquele que não faz.
Rapaz, que época boa para se viver. Que bom. Sabe? Eu quero te perguntar aqui em relação a onde a gente encontra aqui o Ivan, certo? No livro. O livro foi lançado aí essa semana, né? Essa semana está disponível aonde? Ela está na plataforma da Edições Loyola, que é a editora, né? Grande parceira, que eu tenho uma gratidão muito grande. A Edições Loyola está disponível na plataforma já e chegando nas lojas físicas. Ela já está no fornecimento. E outras plataformas também. Por exemplo, a Amazon já está com ele lá disponível, já está disponibilizado. Se eu quiser um autógrafo do senhor, como é que eu faço? Aí, porque o meu já está. O seu já está aí, o seu já está garantido. Olha aí. Deu muito trabalho, deu tempo de ler? Foca, aí eu estou com alguns exemplares que eu combinei com a Loyola, de vender para as pessoas que querem uma dedicatória, algo mais pessoal. Personalizado. Então, nós criamos aí, né, um QR Codezinho. Vai ficar aqui na tela, não se preocupe. Um QR Code onde tem um formulário, ele clica ali, entra no formulário, coloca as informações básicas, só para eu poder despachar o livro pelos correios, sem problema nenhum. Legal. Tá certo? Pois vai estar aqui, não se preocupe que o editor vai colocar. Tá bom. Certo? Obrigado pelo Dr. Ivan por produzir o QR Code, porque a maior parte da turma não produz. Pois é. Certo? Mas eu quero saber do Ivan dentro da história. Aí você entrou no assunto... Porque isso aqui eu acredito que foi o seu processo de catarse. Quando a gente chega assim, abre assim, ó. Tá aqui. Dedicatória. Primeira dedicatória. Vai lá. Dedico este livro a você, meu pai, chamado Ivan. João Dimas. João Dimas. Né? João é em russo Ivan. Ivan é João, no hebraico. Olha aí. Mais uma que eu não sabia. Estamos sabendo. Então você já joga de cara. Já entrega o jogo. Vamos conversar sobre esse assunto. Mas leia a dedicatória. Vamos ler, por favor. Tá bom. Porque ela me introduz nesse assunto. Dedico esse livro a você, meu pai, chamado Ivan. Nome de origem hebraica derivado de Yohanan, que significa agraciado por Deus. De você, além do nome, herdei o espírito de querer fazer o bem e sempre seguir em direção à luz, na crença de ser em tudo agraciado por Deus. Não se trata de mera homenagem post-mortem, mas de reconhecimento de que a história do livro brotou da própria trajetória do encontro com você, paizinho, numa viagem a dois, iniciada num tempo passado e nunca terminada até hoje, transcorrida e eternizada pelas estradas do meu amor por você e da sua vida comigo. Então tá entregue. Esse livro nasce quando eu tinha 24 anos. Já. Eu estava com jesuítas, seminarista, tinha umas férias e meu pai me chama para uma viagem para visitar uma irmã dele em Maceió. E sai nós dois de carro. Eu tinha uma experiência com meu pai de um amor muito de papel social. Amor de pai pelo respeito, um homem trabalhador, honesto. É um valor do meu pai que eu trago, a honestidade, um homem correto, dedicado à família. Mas um amor com uma afetividade comprometida. Por quê? Tinha todo esse conjunto desse amor de pai, cumprindo esse papel educado dessa forma, mas eu percebia que eu tinha muitas restrições em relação a algumas condutas dele, a não aceitar ele em algumas de suas atitudes, de seus comportamentos. Então era um amor meio afastado, mas muito próximo. E também muito comum a situação do senhor em relação à idade dele, né? Conflito intergeracional, a gente vai atrás, vai até na Grécia. Isso. Sabe? E aí, inclusive a ponto de eu herdei o nome dele e não gostava do meu nome. Tanto é que eu tinha um apelido. Todo mundo no meu bairro, na minha família, me chamava de Mano. Olha aí o Mano. É Mano, até hoje.
o Ivan veio ser assumido depois. Eu te entendo. Quando... Eu te entendo, porque eu sou Foca, mas eu sou Manuel Florencio. Tem grupos que só me conhecem por Manuel Florencio. Pois é. Sabe? E aí, nessa viagem, Foca, meu pai estava num processo com uma sintomatologia depressiva, né? Sim. E começou a conversar comigo e disse que trazia uma culpa pela morte do pai que nunca curou. Sim. Quando solteiro, o pai tinha um problema cardíaco e ele fazia tudo. Ele era um filho que era meio fazedor de todas as coisas. E a mãe pediu para ele comprar um remédio, que o pai estava passando mal. E ele apenas disse, tudo eu, mande fulano. E demorou ali um pouquinho e depois foi. Quando volta, o pai está morto. Oh, meu Deus. Como resolver isso? Como resolver isso na cabeça de uma pessoa? Tanto é que... E com testemunhas. Ele passa a se responsabilizar como pai da casa, mesmo não sendo o filho mais velho, e só casa depois do último irmão casar. E ainda traz a mãe para si e só abandona a mãe. Abandona não, enterra a morte. A mãe, né? Então, nessa viagem ele me revela essa história, dessa culpa, dessa dor que ele traz. E aí isso também te abre os olhos, né? E eu começo a enxergar meu pai humano. É. Me joga para dentro dele. Eu acho que é o primeiro passo do Conhece a Ti Mesmo, é você enxergar a humanidade. Exatamente. E aí eu destravo o meu amor por ele. E passo a sentir um amor verdadeiro, acolhedor, um amor que compreende a existência dele, as dores dele. E nessa conversa ele tira a carteira e tira do bolso e diz, olha, ainda bem que eu me apego ao meu santo protetor. Quem é? São Dimas. São Dimas. Eu sabia de São Dimas, mas... Logo ele? Por quê? Tudo bem. Por que, papai, essa devoção? A oração de São Dimas, o cartãozinho todo envelhecido. Porque isso aqui, meu filho, é o santo das pessoas desesperadas. É o santo das pessoas depressivas. É o santo daqueles que sofrem e o santo daqueles de última hora. Sim. E eu me identifico muito com ele. E ele é que me dá o alento de me levar, me conduzir a estar mais perto de Deus. Né? Essa lembrança. Cara, e aí eu compreendi a espiritualidade do meu pai. E meu pai não era um homem de igreja, não era um homem de missa, respeitava, fez toda a educação católica, a primeira comunhão com a gente, levou tudo, mas não era engajado. Não tinha críticas, não era a espiritualidade dele era dele. Era dele, era a relação dele com Deus e a relação dele com São Dimas. Ele não respondia a Roma, ele respondia ao próprio. E aí, Foca, esse livro começa a ser escrito aí. Eu começo a querer saber quem é esse Dimas. E aí eu descubro em pesquisas que Dimas, autores importantes que eu cito aí, historiadores, exegetas, que deixa claro que ele não era ladrão, que ele era um rebelde. Né? E aí, por essas especificidades, né, da lei romana. Esse trabalho de pesquisa também, assim, deve ter dado muito trabalho, né? E muito prazer, né? É bom demais. Porque a gente vai em busca daquilo que vai fazendo sentido. Então eu começo a escrever essa história há muito tempo, muito devagar, vou construindo, e nunca pensei em publicar. Agora, o que foi o start? O start foi a experiência de um primeiro livro, em 2023. Sim. Quando eu lanço o livro, que foi uma edição da dissertação do meu mestrado, que é a Psicologia na Vida Religiosa e Sacerdotal, por uma formação humana de qualidade, que a minha experiência religiosa acabou me jogando para uma especialidade de atender muitos religiosos, sacerdotes, mas com foco em ajudar na formação humana dessas pessoas. Sim. E aí eu lanço esse livro e tem uma repercussão muito importante. Interessante isso. E que me faz enxergar que é uma forma de poder ajudar as pessoas, cara. Massivamente. Né? Foca, você não sabe do alcance que é você editar um trabalho, publicar um trabalho. E aquilo me animou.
E eu comecei a pegar o conto, a história, e fazer uma análise desse personagem. Então o livro é dividido em 4 capítulos, onde eu conto a história de um primeiro capítulo dele, ele na caverna, paro e entro com o de fora da história. Certo. E de fora da história quem é? Porque de dentro é João Dimas narrando. Ele contando a história dele. E de fora é Ivan, psicólogo, fazendo análise. Eu chamo João Dimas para terapia e chamo meus leitores também. Vamos sentar aqui, vamos entender essa história. O que é estar na caverna. É. E aí eu faço análise. Jogo no segundo capítulo, em que ele se encontra com aquele bando de ladrões, de rebeldes, na verdade. E aí analiso aqueles diálogos, aquilo, numa perspectiva psicológica, com respeito à vivência da espiritualidade. E aí o terceiro capítulo, encontro com o filho. E aí pronto. Aí pronto, sem spoiler, eu vou editar as coisas que tu entregou, viu, cara? E aí, não, pode deixar. Eu acho que serve de motivação. E aí foi o start. Descobri que eu posso compartilhar uma experiência, primeiro, de vida, porque ela é uma autoficção. É o interessante assim, né? Eu estou aí, né? Você citou assim, rapaz, eu editei a tua tese de mestrado. Então você viu primeiro, o que te fez dar o start foi aquela foi coisa... Foi a experiência... Da vida acadêmica. Da vida acadêmica. De completar uma vida acadêmica, de dar continuidade. Aí diz, pronto, agora eu sei fazer. Né? Mais do que sei fazer, Foca, a beleza e a gratidão e o estímulo do retorno. Sim. Cara, teu livro está me ajudando muito nisso. Olha, teu livro foi importante nisso. Alguém chegar com o livro todo riscado e dizer, olha, eu queria discutir contigo isso aqui. Eu digo, esse livro está repercutindo nas pessoas. Então eu quero que repercuta isso também. Então, isso começou a se tornar um sonho de edição em que, para mim, tinha essa função. Tem essa função de que as pessoas leiam, escutem a minha história e dentro da minha história eles encontrem a própria história. Tem a empatia de fazer a significação justamente do que compete não as diferenças, mas o encontro humano. Exatamente, as interseções. Que é o que nos conecta. Então a ideia, o grande objetivo, Foca, maior do que todos, é esse. Que eu possa compartilhar uma experiência pessoal com base numa leitura psicológica, aí entra o acadêmico, entra o profissional, entra o técnico, e trazendo essa conexão com a importância da vivência da espiritualidade. Lembrando, nosso conceito de espiritualidade, que vai muito além, transcende a experiência religiosa. De fato. Agora, é assim, quando a gente faz uma leitura atual do livro, certo? Com o senhor observando em terapia, né? Esses problemas de pais com filhos são recorrentes, é um clichê já, acredito, né? Sim. Você veja que eu trouxe a minha própria experiência. Né? E aí é interessante porque o livro ele sinaliza isso também, não de uma forma direta e proposital, mas sinaliza para que as pessoas vão ao encontro do outro para poder encontrar a si mesmo. E na relação pai e filho é importantíssimo. Né? É uma dimensão assim totalmente indispensável, né? É fundamental. Eu diria até que é um princípio e fundamento para estabelecer uma relação de crescimento. Agora, existe salvação sem o enfrentamento da própria sombra? Eu acredito que não. Eu acho que o crescimento humano, o desenvolvimento que leva à maturidade para a pessoa assumir a si própria, ela requer esse enfrentamento. E não é um enfrentamento que leve ao conflito consigo mesmo. É o entendimento. É trazer para si e dizer, este sou eu. Eu sou luz e sombras. Porque não existe pior conflito, Foca, do que o conflito consigo mesmo. Porque quando eu estou ganhando, eu estou perdendo. Eu estou abatendo a mim mesmo. Toda hora, né, cara? Eu estou abatendo a mim mesmo. Né? Então, é um conflito. Eu brinco, digo assim, prefira qualquer conflito. Com pai, com mãe, com esposa, até com Deus.
que você vai enxergar perspectivas mais redimensionadas. Foi assim que eu aprendi a dizer não. É a história do assim, eu prefiro dizer um não, que a pessoa tenha raiva, rancor, que não gosta mais de mim. Ah, porra, disse não pra mim, é sacanagem, você é um canalha, você é um... não sei o quê. Enfim, dou um não. Mesmo que seja pra tomar uma cerveja, dou um não. Por quê? Porque eu prefiro dizer esse não do que dar um sim que eu não quero dar. Esse sim que eu não quero dar me dói tanto, sabe? Aí eu aprendi. É o sim que pro outro, né? Para agradar o outro. Para agradar o outro, sabe? E, de certa forma, você também se agradar, porque quando você agrada o outro, você é aplaudido, você é querido. O amor, aí mas não é amor fino. Não, é um amor que aí aprisiona. Vamos para é um amor que aprisiona. Não é amor fino, é amor que tem interesse. É um amor que tem interesse de ambas as partes. De ambas as partes. E me preocupa mais a parte que me cabe. Porque a parte que me cabe é o amor que aprisiona. Quando eu dou sim para agradar, eu dependo, presta atenção, eu dependo que o outro me ame, me aplauda. Você cria expectativa. Para que eu possa me sentir bem. E criar a expectativa do outro ser humano é complicado. Aí isso é escravidão. Escravidão. Aí você perde sua autonomia. Eu preciso do amor do outro. Tá perfeito. Eu preciso ser querido. Eu preciso ser reconhecido. Mas por quem tu és. Mas eu não posso depender. Exatamente. A gente troca o verbo. A gente troca o verbo. Né? Eu preciso. É humano. É até saudável precisar do outro, do amor do outro. Tá tranquilo. Quando eu me pego dependendo, porque quando eu preciso, eu posso viver sem. Sim. É uma coisa de prazer, e não é uma de coisa obrigação. Adicional. Agora, quando eu dependo, eu não vivo sem. Então, eu dependo e inclusive, tento escravizar o outro para que ele me dê esse feedback, para que eu possa ficar bem. E até manipular, né? Vamos dizer assim. É uma relação de manipulação. Muitas manipulações de pais e mães. Isso. Usando saúde, inclusive, para poder gerar a preocupação e gerar o... Isso. Até questão de ciúmes entre pai e mãe, né? Isso. Agora sim, a gente vive numa sociedade em que se preocupa com o wellness, né? Vamos dizer assim, o mindfulness, né? E o quanto disso é autoimagem e quanto disso é busca. Sim. Esse é um problema grande, Foca, porque como é que a gente vai discernir isso? Porque isso está muito ligado à busca individual, pessoal. Eu não vou condenar o método só porque eu enxergo uma busca indevida ou um maltrato da possibilidade de ajuda. Eu enxergo de um jeito assim. Pode ser, posso estar completamente equivocado. Minhas velhinhas, por favor, não deixem de inscrever no canal, certo? Mas é assim, quando a gente observa pessoas nas igrejas, né? Quem vai à igreja, eu tenho esse hábito de entender. Quem vai à igreja ou a qualquer outro centro de religiosidade e tal, que socializa isso, né? É porque precisa disso, sabe? Passou a vida inteira acumulando sem buscar o enfrentamento das sombras, aí vai chegando nos finalmente, aí vem, rapaz, a ceifadora tá por aí. Vamos jogar xadrez, sabe? Aí por isso que eu entendo que a igreja tá cheia mais da pessoa da melhor idade do que, e inclusive, né, assim, o que é fato visto, certo? Saindo de uma missa, uma senhora descendo a escada da igreja ali atrás do Shopping Avenida. Igreja da Paz. Igreja da Paz. Aí a senhora estende a mão para tentar ajudá-la, a senhora que estava saindo da missa também, né? E ela
fez um comentário racista e... Pô, tu acabou de comungar, cara. Assim, tu vem pra cá no automático, sabe? Assim, é por isso que eu admiro muito, assim, a questão, vamos dizer assim, da religação, né? A religião, uma religação com o espiritual. Mas quando a gente, não desmerecendo, mas indo para um ponto de vista de ambiência, certo? De ambiência, porque eu acho que isso faz todo um sentido. A ritualística, a gente vê muito padre palestrinha, a gente vê muito padre, como é que eu posso dizer, desmotivado, sabe? Eu acho muito chato ouvir uma missa de um padre que está desmotivado. E as nossas igrejas também perderam aquele artifício que os bizantinos, acho que chegaram ao ápice, né? Os bizantinos e na Europa os góticos também, né? De nos aproximar arquitetonicamente do próprio Criador, sabe? E do mistério. E do mistério. Eu acho que é isso que está faltando, sabe? E a gente está vivendo agora uma competição enorme em relação, pelo menos no mundo cristão, né? Sim. Com os pentecostais, com a teologia da prosperidade. Tem agora aparecendo muito church. Eu não sei o que diabo é isso. No meu tempo era como era o nome? Oh, meu Deus do céu. Nem sei se existe ainda mais. Enfim, o Pirata Bar, era esses cantos, certo? Mas agora é as churches, que os jovens se encontram, né? E é tudo uma estética estranha, um papo estranho. E eu julgando mesmo, cara. Isso pra mim não é religião. Isso pra mim é um tentar socializar. Tipo assim, ó, eu sou jovem, eu quero arrumar um namorado, uma namorada que tenha algum valor religioso, certo? Mas então eu vou para church. É um espaço mais de socialização de jovens do que propriamente da vivência da espiritualidade. Né? E vender espaço VIP, cara. Isso aí é uma coisa que não me desce. Tudo bem que a gente sempre teve, né? Tudo bem que a Igreja Católica também fazia isso nas nas góticas e nas bizantinas. Vendia perdão, né? Não, ia os lugares da igreja. Sim, ficava mais na frente ali do padre, o padre de coxa para todo mundo eram os nobres. Também. Certo? A gentaiada ficava do lado de fora. Exatamente. Sabe? Então, assim, passamos por esse momento também. Sim. Sabe? Sem dúvida. Eu fico pensando, eu não me religo ao catolicismo. O catolicismo foi, de certa forma, cruel comigo, sabe? Na época, eu acho que eu contei isso pro senhor, né? Que da separação dos meus pais, eu estava filhos de pais separados, divorciados, na década de 90. Um estigma, né? Era um estigma. Um estigma que era, inclusive, perpetrado pela administração do colégio, certo? A minha mãe era uma mulher solteira que esperava os filhos chegarem. Assim, desquitada, né? Desquitada, né? Então, assim, aí você você deu muito trabalho. Eu acho que era, assim, um espírito revoltado, porque rebelde, eu não aguentava aquilo, certo? Então eu era um Dimas. Né? Eu era um Dimas. A ser crucificado, né? Eu não vou dizer nomes, que eu não sei nem se está vivo ainda. Não, diga não. Certo? Mas, assim, hoje em dia é natural, né? Você ter pais separados e tal. Sim. Os colégios têm que, assim, de matriz católica e religiosa, não podem fazer mais nenhum... Sim, estatal também, qualquer particular. Não fazem nenhum ensino. Mas sobreviveu aos anos 90, cara. Certo? É muito frustrante. Você tem ideia.
como é frustrante. Eu vivi esse estigma nos anos 90, certo? Não vou traduzir isso pro resto da minha vida, certo? Claro. Mas eu faço o paralelo. Eu conheci a minha esposa, cara, sem brincadeira, uma semana depois sai a porra do Tinder. Tempo solteiro, nada. Sei o que, aí pronto. Me apaixonei pela menina, comecei a namorar, uma semana depois. Tinder. Pra quê? Aí, quis saber, a tua finalização, que conversa esse livro tenta abrir com o leitor? O que é que o leitor vai tirar dele, para si? E vamos dizer, os diferentes leitores. Sim. Porque sim. aqui nós temos pais e filhos. Sim, sim. Pais, filhos, católicos, evangélicos, religião de matriz africana, enfim. Por quê? Porque a ideia do livro é impactar as pessoas que, ao lerem, possam se identificar com essa experiência do João Dimas. E irem atrás de e caminho fazer da luz. A condução, perceber como é que ele faz esse trajeto de entrar na caverna, tentar sair da caverna em busca de luz, uma luz que precisa se relacionar com o autoconhecimento, que é uma abordagem importante do livro, tanto é que é o subtítulo do livro, uma história sobre autoconhecimento, está aí o subtítulo, conduzido pelo autoconhecimento, de encontrar a luz que tem a ver com o seu sentido da vida. Então, o que eu quero com esse trabalho, com essa minha história, eu costumo dizer isso, eu quero que essa minha história chegue às pessoas e elas possam se abrir para olhar a própria experiência de vida, a própria trajetória de buscar a caverna, de negar-se a si mesmo, de fugir da realidade e de se identificar que nessa fuga existe também a perspectiva de olhar para si, se deixar tocar pelas pessoas, como João Dimas fez a experiência. Sim, os se deixar tocar, para a partir daí se enxergar. Eu posso estar lá dentro, mas eu posso estar também retraído. Isso. Né? Isso. E ele se abriu para a chegada do grupo de zelotes. Tem que estar em condições de temperatura condições normais de temperatura e pressão para poder a gente conseguir fechar esse ciclo. Exatamente, né? Exatamente. Então, a minha intenção, Foca, só para concluir a resposta, é exatamente isso, que as pessoas leem. E eu estou começando a sentir isso com alguns leitores que começaram mais próximos de mim. Sim. A pessoa dizia assim, rapaz, eu comecei a ler e não consegui parar. Né? Porque ele é curto, são 134 páginas, então você... E aí... Vai pegar direto na tua ferida, menino. A ideia é tocar em feridas, mas tocar no botão da luz. Vamos trabalhar isso? Trazer a perspectiva de, nesse olhar para si mesmo, se perceber para se sentir inteiro. Porque eu gosto muito da ideia da integração da pessoa. Dela olhar e dizer assim, esse é o meu passado, essa é a minha história, não tem como negar. Vem tudo, este sou eu, e aí quando eu me tenho por completo, aí a caminhada é verdadeira. É onde eu coloco a história da gratidão. Porque a gratidão ela é aquela lembrança de que, apesar de tudo, até as dificuldades que aparecem na vida, você tem que ser grato por aquilo. Isso. Sabe? Você não tem que pedir nada a Deus, sabe? Você só tem que ser grato pelo que você é e pelo que você está indo. Agora sim, eu observo que assim, umas 80% das pessoas fazem nem ideia de entrar na caverna. Estão vivendo um piloto automático. Sabe? No mecânico. Né? No mecânico. Estão lá no doom scrolling, na internet. Estão buscando dopamina rápida e barata. Sabe? E ao mesmo prazer tempo, imediato. Na mesma internet a gente encontra lugares de autodesenvolvimento. Tipo aqui, cara. Né? Vamos falar mal, né?
Mas, assim, a grande maioria é um teatro, não é? Não deixa de ser um teatro. Sim. Como a própria sociedade é um teatro. Sim. Sabe? Isso, para mim, é triste como ser humano. Tem horas que a gente acredita no meteoro, sabe? Assim, aí você não sabe se o... Como é que chama? Porque o problema não é o mundo acabar, o mundo vai continuar, certo? Quem tá acabando com o mundo é a gente, sabe? E os dias que virão, aqui agora é Terra Santíssimo, porque esse programa vai ao ar agora segunda-feira, depois da Páscoa, né? E os dias que virão serão muito pesados para toda a humanidade. A gente está passando por uma época de transformações. Como comunidade, como sociedade humana. Uhum. E aí nascem já dizia o Gramsci, né? No tempo dos monstros, né? Sim, Gramsci. Isso aqui é a nossa divina comédia. Sim. Assim, às avessas, né? Ivan, é um prazer ter tido você aqui. Eu quero que você deixe seu último recado, certo? Mais do que você queira complementar. Sim. Que eu acho que foi um programa super legal. Ah, que bom. Eu vou já detonar ele hoje. Sim, que bom. Eu fico primeiro muito grato, né, pela possibilidade de fazer do meu trabalho nesse programa um instrumento de veiculação, de divulgação, de expansão, né? É uma experiência que você vai estar me proporcionando. Sim. Essa possibilidade de lançar essas luzes para as pessoas se perceberem, né? Não, e essa é a proposta do canal. E para mim é uma alegria muito grande, porque você eu estive na sua história e você esteve na minha história, né? Na verdade, você está na minha história. Eu estou na sua história. Né? E uma história muito bonita de crescimento. E basicamente você cuida do meu menino. Acho que eu não fui pai porque eu sou pai. Tá. Sabe? Tem esse lado também. Tá certo. E aí eu quero concluir trazendo exatamente, porque é uma história de família também. Uhum. A história do João Dimas é uma história de família, da relação com o pai, da relação com os filhos, da relação com a esposa. E aí eu quero fazer desse momento final uma homenagem à minha família, né? Sim. A Milena, minha esposa, que esteve presente, foi a minha revisora, né? Junto com a minha filha Marina. As duas revisaram comigo todo o texto. Não existe melhor editor do que a esposa. Não foi só uma revisão ortográfica, uma revisão de sentidos. Isso é que é bonito, né? Isso é legal. Então é um trabalho coletivo ali também. Né? E tem os dois filhos, a Iana, que é a mais velha, e o Levi, que é o mais novo, que junto com a Marina fizeram o prefácio. Então eu queria ler não vou ler todo, claro. E aí, quando eu pensei no prefácio, o prefácio tem que ser um prefácio. E aí eu pedi para cada um escrever, ao seu modo, um prefácio. E eu ia, Foca, fazer uma costura. Pegar um trecho de um trecho do outro e fazer um prefácio só. Mas, cara, não teve como. Não consegui. Não consegui. É a sua família. Então, só uns trechinhos. Mas, gente, a gente sabe que sempre tem um favorito. Quem foi o primeiro? Sempre tem um favorito. Não tem essa história, não. Rapaz, existem amores diferentes. Amores diferentes. Isso é desculpa. Né? Eu falo isso como filho do meio. Certo? Eu manjo desses Paranauê. Então, eu inicio o prefácio dizendo: este é um prefácio pela via de várias mãos, conduzido pelo afeto de 3 corações, com expressões bem próprias das suas individuadas almas, sincronizadas pelo sangue de irmãos, meus amados filhos. Então a mais velha, Iana, começa dizendo: o convite para a elaboração de um prefácio é algo grande, mas sendo o prefácio do livro do meu pai, é maior ainda. Quando iniciei a leitura, acreditei que leria a história sobre a relação entre pai e filho, mas me deparei com muito mais que isso. Surpreendi-me com análises de passagens da Bíblia, vivências de Jesus, trechos de grandes filósofos e reflexões do meu pai. Este livro é muito mais que uma ficção histórica. É uma imersão profunda
em uma jornada de autoconhecimento. Aí vem a Marina com outro trecho e diz assim: com várias referências teóricas, além de referências do processo de integração próprio do meu pai, olha como ela capturou. O enredo fala de sentidos que não brotam. Marina é a do meio, Marina né? é a do meio. A do meio. Ah, melhor. Até agora é a melhor. A primeira é médica, a segunda está concluindo psicologia. Aí lá vai. Lá vai. Tô dizendo. Vamos Tô lá. dizendo, a primeira é médica. Rapaz, vocês não sabem enganar, olha, não. ela aqui já me analisou, né? Além de referências do processo de integração próprio de meu pai, o enredo fala de sentidos que não brotam, mas que são construídos e encontrados não apesar, mas a partir do vazio. Olha aí, meu amigo. Vazio esse que durante o encontro, ao mesmo tempo conflitante e harmonioso, entre luz e sombra, é impulso para movimento em direção à vida. Que esta leitura seja então como um caminhar junto de Dimas, o personagem principal, de forma que se construam juntamente a ele e às situações narradas possibilidades de identificações, significações e contemplação. Olha aí. Aí vem o mais novo. Marina, certo? Você é 10, você é a filha do meio, é isso mesmo, você acertou no ponto. Aí o mais novo. Aí vem o mais novo. O mais novo que não é médico, nem é psicólogo, mas está estudando relações internacionais. Olha aí. Lá na UNB. Pai vai dar trabalho. Lá em Brasília. Tá na hora, viu? Esse tem 19 anos. Graças a Deus. Passou no Rio Branco? Não, ele está ainda no segundo ano. Ah, segundo ano. Sim. E aí, ele diz que me emocionou bastante, né? Foi a partir da jornada. Esse é um trechinho que eu estou lendo. Eu digo que os prefácios eles estão melhores do que o livro. Foi a partir da jornada de autoconhecimento de Dimas, o filho do bom rebelde, que a dicotomia sombra e luz toma um significado diferente. Ou melhor, deixa de ser necessariamente uma dicotomia. A história revela a necessidade de olhar para a sua sombra e não a ignorar, como um ponto de partida para a saída da caverna. Que os leitores se identifiquem com o processo de Dimas e compreendam a relevância do autoconhecimento e a necessidade de abrirem as portas que escondem suas sombras. Que os leitores captem a beleza desta jornada que, por sua natureza desafiadora, os conduzirá ao objetivo final, a saída da caverna. Que bom que os três entenderam o recado, né? Entenderam por dentro. Entenderam por dentro. Por dentro. Já sabe do que se trata. Entenderam pelo espírito e Graças pelo a afeto. Deus. Pois, Ivan, prazer tê-lo aqui mais uma vez, gente, ó. Vou botar aqui o QR Code e os links para vocês, certo? Não perdam, certo? Porque isso aqui é draconiano, é a divina comédia, cara. É uma viagem que não deixa de ser uma... platônico, platônico. A alegoria da caverna. Pois também, é. Né? Sabe? Ivan, Meu querido, valeu, viu, cara? prazerzão, viu? Obrigado. Muito feliz. Feliz eu que você tá aqui, cara. Fechou? Eita, conversa boa, viu? E rende, meu.